Olá, bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje nós estudaremos gramática e veremos a segunda parte de El pretérito perfecto compuesto. Como vimos na aula anterior, el pretérito perfecto compuesto faz referência a situações que ocorreram no passado, indica um período que se inicia no passado e se prolonga até o momento em que se fala. Então eu vou colocar novamente aqui um gráfico. É muito importante que o aluno entenda isso. E aqui eu vou representar o presente com essa linha e o futuro aqui nessa linha pontilhada. E agora eu vou colocar também uma linha amarela ondulada e esse será o nosso pretérito perfeito composto. Então observem que essa linha teve início no momento do passado e ela foi vindo, foi acontecendo, até o determinado momento em que se fala. Então eu vou colocar aqui um exemplo. He trabajado de camarero. Quando eu digo he trabajado de camarero, a ideia que eu transmito é que essa ação teve início em algum momento do passado e ela vem acontecendo até o momento em que se fala. Pode ter sido, por exemplo, este año. Então, este año he trabajado de camarero. Revendo aqui também a estrutura. Como eu disse no vídeo anterior, el pretérito perfeito composto é formado pelo presente do verbo haber mais el particípio del verbo principal. Então, o verbo haver conjugado no presente e o particípio do verbo principal. O verbo haver é simples, é he, has, ha, hemos, habéis, han. Então é muito importante que você decore, memorize isso e lembrem-se, ele nunca vai sofrer alteração. Sempre, quando eu quero indicar a primeira pessoa, eu vou dizer he. Sempre, não vai ter alteração. Quando eu quero indicar a segunda pessoa, eu vou dizer as e assim por diante. E o particípio, professor? Bem, como eu disse na aula anterior, para verbos da primeira, segunda e terceira conjugação, como por exemplo, bailar, beber e partir, a gente vai substituir o ar da primeira conjugação por ado. E vamos substituir er e ir da segunda e terceira conjugação por ido. Dessa forma, os particípios do verbo bailar, beber e partir ficam bailado, bebido e partido. Professor, e os particípios irregulares? Bom, vamos ver. Os particípios irregulares são aqueles terminados em to, so e cho. Então, por exemplo, o verbo ver, o verbo imprimir, o verbo hacer ficam visto, impresso, hecho. Eu vou colocar aqui abaixo alguns verbos, como por exemplo abrir, decir, escrever, hacer, morrer, poner, pudrir, romper, ver, volver e outros, que vocês devem pesquisar mais a fundo sobre o tema particípio. Eu aconselho que vocês também vejam um outro vídeo meu, uma outra aula, que eu explico com detalhes sobre o particípio. Eu explico bem mais a fundo sobre o particípio. É muito importante que se você estiver assistindo essa aula, você, ao acabar essa aula, vá lá assistir a aula completa sobre particípio. Isso vai te ajudar muito, principalmente se você estiver estudando para uma prova, ok? Aqui no momento a gente está vendo o pretérito perfeito composto e a gente tem que lembrar que ele é formado pelo verbo haber, que não vai sofrer alteração, mais o particípio. E aí os particípios regulares são fáceis, terminados em ado ou ido, e os particípios irregulares terminados em to, so e cho. Pelo menos a maioria deles. Vamos lá então. Uma observação sobre esse tempo verbal. Embora o pretérito perfeito composto do espanhol seja muito similar ao pretérito perfeito composto do português, na maioria dos casos, eles não têm o mesmo significado. Então, por exemplo, he visto a Marcos en la escuela hoy. He visto a Marcos en la escuela hoy.
Se uma pessoa que fala português quer transmitir a mesma ideia, ela vai dizer: eu vi o Marcos na escola hoje. Notem que o sentido da oração não equivale a tenho visto Marcos na escola hoje. A gente não vai dizer isso em português. Então, vamos praticar. Eu vou colocar aqui alguns exercícios, algumas frases. Eu vou deixar um espaço em branco. E vamos combinar assim, você precisa pausar esse vídeo, porque eu vou dar as respostas daqui a alguns segundos. Então, você não vai ter tempo suficiente para responder. Então, você pausa o vídeo agora, e aí você leva o tempo necessário para responder, e já você, quando der play, você faz a correção, ok? Vamos corrigir? Esta tarde he ido al circo. Él ha deshecho el compromiso de trabajo que tenía. Se ha roto el pie en el accidente. Todavía los médicos no han descubierto una cura. Este año tú me has dicho que ibas a trabajar. Hasta ahora no te he visto buscar ningún trabajo. Já hemos expuesto nuestras condiciones. Bom, isso por hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações. Siga também nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol, e siga-nos também no Instagram. Bons estudos e até a próxima!